Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. E eu sou o João Pedro Rotti. Eu sou o Vitor Moura. E hoje a gente vai falar de um assunto que parece meio chato, mas é bem importante, que são as terras raras, ou as rare earths, né? As terras raras são um dos pilares invisíveis aí da nossa economia no século XXI, né, Vitor? Porque sem elas, de novo, questão de ser chato, parecer chato, mas ser importante, não tem carro elétrico competitivo, não tem turbina eólica eficiente, não tem robótica que escale. A gente sabe que a IA está consumindo cada vez mais energia, por exemplo, também, né, além da robótica. E nenhuma parte relevante da tecnologia militar moderna também não se torna viável sem as terras raras. E tem estado muito em evidência ultimamente, né, o próprio presidente Donald Trump divulgando várias coisas sobre isso e como que Estados Unidos, China e próprio Brasil se comportam nesse cenário. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre terras raras, porque isso também impacta diretamente nas estratégias de negócio. E aí a gente vai dar um contexto aqui, né, do que são as terras raras, sim, de onde vieram, como é que hoje é a reserva de produção global, qual que é essa disputa mais recente, né? Como é que o Brasil se encaixa nesse tabuleiro e o que a gente pode esperar para 2026 nessa frente, porque isso pode ter impacto nas vidas de todos nós, né? Exatamente. Bom, ponta presencial mais um, ótimo. Primeiramente, sobre terras raras, eu acho que vale explicar que a disputa ali no fundo não é pelos minérios em si. A disputa nas terras raras é pela cadeia industrial. Tá, mas o que são as terras raras? Então, as terras raras, na verdade, elas são um conjunto de 17 elementos químicos, tá? E que elas não são raras exatamente. O problema delas não é que falta e tem pouco, é que elas aparecem de forma muito dispersa. E fazer esse filtro é muito caro. A mineração e o processamento desses materiais, ele depende de uma cadeia industrial completa. Por isso que não é só o acesso às reservas. A gente vai ver depois, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Quem é o primeiro? China. E o Brasil, isso não significa em poder, em barganha, etc. Apesar de que, isso é uma notícia fresca hoje, que estamos gravando no início de janeiro, na primeira metade de... Início de janeiro, meio de janeiro. Já estou esquecendo aqui, ó, jet lag. O Brasil está avançando em tratativas com os Estados Unidos para contratos de exploração de terras raras aqui, porque o Brasil realmente tem um potencial latente absurdo, mas é uma indústria, de novo, que não é simplesmente minerar, ela depende de uma cadeia. Então, que é talvez a fonte da grande vantagem competitiva que a China tem. A China tem não só as reservas, mas naturalmente toda a cadeia envolvida no processamento e na... Vamos ver então se a gente não perde essa oportunidade. Seguimos não tão otimistas, mas é isso aí. Então, assim, no fundo, a mensagem é, elas não são raras por existirem pouco, elas são raras porque, primeiro, elas aparecem dispersas, então, né, não é fácil concentrar, elas estão misturadas entre si, esses 17 elementos que a gente mencionou, tá? E elas são difíceis e caras de separar isso numa escala industrial real. Então, não é, de novo, não é simplesmente, por exemplo, minério de ferro, etc., que é uma mineração mais barata, tá? Então, vamos lá. O que é os termos usados, e aí eu também me familiarizei para fazer esse episódio. Eles têm o primeiro termo, que é o REO, que é o Rare Earth Oxides, ou seja, óxidos de terras raras, que é o termo que você usa nas estatísticas globais, né? Ou seja, quando você vai ver os índices de produção e de estoque e de presença de reservas, você usa esse índice, que basicamente é o padrão para reportar os volumes existentes nessa indústria, tá? Então, essa é como é medido. E para que é usado, né? Principalmente, a extração vai para o processamento, depois do processamento existe uma separação, e aí você tem a separação entre óxidos, metais, ligas e a formação dos ímãs, que daí leva ao produto final, que é usado na confecção de carros elétricos e de tecnologias militares, etc. E é aí que é aí que vem a grande relevância disso, tá? Então, por que terras raras, apesar de ser algo que foi descoberto no século XVIII, na verdade, tá? E grande parte do nome desses 17 elementos está ligado à região que foi descoberto, que se eu não me engano é uma região na Suécia, tá? No século XVIII que isso foi descoberto. 1787. 1787, é na Suécia, certo? Não falei besteira, isso. Então, grande parte do nome desses elementos está atrelado ao nome das cidades da região da Suécia lá. Mesmo sendo, eles já foram, são testes que foram usadas ao longo dos anos para várias tecnologias, mas hoje, com a escala
da questão de carros elétricos, turbinas eólicas, etc., a relevância segue. Então primeiro, não é raro porque tem pouco, é raro porque o processamento é caro, e segundo, não começou agora. Isso, na verdade, tem séculos que a gente trabalha com esses elementos, mas agora ganha relevância pela ascensão dos produtos onde eles são usados na manufatura. Boa. E dos dados que você juntou aqui, Vitor, reservas e produção global. O mundo tem mais de 90 milhões de toneladas em reservas, China liderando com quase metade, 44 milhões, Brasil na sequência com 21 e Índia com 7 milhões, né? Olha, o Brasil... De novo, a produção super concentrada, mas o Brasil, no caso, sem capacidade produtiva. Isso, mas você vê o Brasil com quase 20%, um quinto, né? Um quinto do mundo quase. Sim. É um absurdo, que bota a gente com certeza nesse radar. Lembrando que grande parte disso está na região amazônica, que é outro contencioso aqui nacional. Então você tem essa questão, mas o Brasil com certeza muito forte, com um potencial de crescimento muito forte que está atraindo, né? E os Estados Unidos especificamente, acho que é legal, a gente vai entrar nas estratégias, quem são os grandes players, nas estratégias de cada um, né? Estados Unidos, China, etc. Mas os Estados Unidos tem muito pouca reserva lá dentro. Eles têm acordos muito amigáveis, especialmente com a Austrália, que também é outro país com bastante reservas e com um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, que permitem esse acesso a eles. Mas os Estados Unidos, no seu território, tem pouquíssimas reservas. Então, dado que a China tem metade do total mundial e que isso é usado para tecnologias muito estratégicas hoje, a busca por terras raras do lado dos Estados Unidos é o quê? Preciso achar opções, porque a China já tem metade e todo mundo vai precisar disso, inclusive nós. E a gente não tem. Eles realmente não têm no seu território, pelo menos não foi descoberta ainda uma reserva. E essa disputa global, ela não é só a cadeia como um todo, né? A mineração é só o começo, certo? Certo. Aqui a questão não é... Os investimentos necessários para você ter essa cadeia, eles já são muito altos. Então é natural que países como o Brasil, que a gente sempre conversa dos problemas, vão ter uma dificuldade de montar essa cadeia, né? E a China desenvolveu isso muito internamente. A China, nesse sentido, é bem autossuficiente e também, de certa forma, controla as exportações desses minérios, para onde eles vão e etc. Tá? A China também usa isso como, vou dizer, uma arma geopolítica, mas como uma ferramenta de negociação, vamos dizer assim. A China também tem um certo controle nesse sentido, dada a real sensibilidade do produto, né? Então, sim, há um controle. E você tem esse déficit dos Estados Unidos que realmente, realmente traz essa vontade deles, essa necessidade que eles têm de ir atrás. Sim, no caso é nenhuma vontade, é uma necessidade. É uma necessidade. Você vai continuar batendo de frente com a China. Se a China tem metade das reservas, eu preciso buscar a outra metade. Exatamente. E aí vem Brasil. E aí talvez Brasil, se a gente souber negociar, você pode exigir que o investimento para a montagem da cadeia produtiva seja feito no Brasil, por exemplo. A gente sempre fala disso, né? É uma forma de trazer tecnologia para cá. E não só entregar o minério. Entregar não, que a gente sempre ganha. Mesmo vendendo o minério, a gente acaba ganhando, mas você pode trabalhar com maior valor agregado, trazer esses investimentos para cá. Vai do Brasil negociar, dado que tem alguém muito interessado, não é? E eu sou defensor que o Brasil negocie o melhor deal pro Brasil. Se nesse caso são os Estados Unidos, beleza. Sim. Acho que não há necessidade, contanto que atenda as nossas necessidades também. E qual que é a estratégia da China, Vitor, detendo metade das reservas? Como é que eles conseguem ter uma cadeia produtiva que transforma essas reservas numa real vantagem? Eu acho que a questão da China é, primeiro, que ela tem a cadeia inteira. Então, de novo, a gente já mencionou, mas isso é uma vantagem absurda pela qualidade e pela escala que ela tem, e isso alimenta as indústrias que a China tem. Então, o primeiro passo da China é manter a autossuficiência que ela já atingiu nesse sentido. Que é um dos pontos que provavelmente vão sair no novo plano quinquenal. Possivelmente, falamos no episódio passado, não é? Então, possivelmente pode estar lá, autossuficiência, isso está com certeza lá. A China, lógico, aí tem a parte que é simplesmente sorte ou azar, a China é abençoada com uma reserva absurda desses materiais, mas a China tem um poder real no processamento e separação, e hoje usa isso como instrumento de negociação na hora de trabalhar, tá? O que a China é diferente, de novo, ela é o país que tem a cadeia mais completa, e a estratégia da China nesse sentido é manter isso. Claro. Eu acho que se eu tiver que fazer uma leitura geopolítica, talvez não seja tanto da interesse da China em trabalhar investimentos no exterior para desenvolvimento dessas cadeias industriais de terras raras, vamos dizer. Porque ela tem essa autossuficiência, talvez não interesse ainda mais para exportar os Estados Unidos. Exatamente, mas aí se eu trago para o Brasil, então se no caso de terras raras a China não vai dar tecnologia para explorar
a segunda maior reserva do mundo, que é nossa, e os Estados Unidos estão dispostos a investir muito bem. Tratemos um investimento, mas não vamos perder a oportunidade de trazer essa cadeia industrial para cá, né? E trabalhar isso internamente. É muito provável que a China, no caso de terras raras, não seja um parceiro interessado em trazer esses investimentos, porque é a colocação geopolítica dela. Os Estados Unidos têm o contrário, ele precisa sair, né? E você tem outros parceiros, por exemplo, a Austrália com um eixo de diversificação, porque ela tem reservas muito grandes também. A Europa busca hoje opções para reduzir vulnerabilidade, que ela também está tentando puxar as indústrias do mais alto nível para cima, e precisa disso. Cara, e a Rússia, com todo o território, não tem reservas significativas? Até onde eu consegui apurar, não. A Rússia tem reserva de muita coisa, né? Mas terras raras especificamente, não. E você tem outros players como Índia e Japão buscando parcerias também. Então, assim, o Brasil tem muita opção de trazer esse investimento que a gente precisa para desenvolver uma cadeia industrial que só o Brasil tem capacidade de fazer, dadas as reservas que ele tem. E, interessantemente, nesse setor, a China talvez não seja a melhor opção, mas o que não falta são opções. E está avançando com os Estados Unidos, mas há outros países interessados. A gente vai cair tudo na parte de legislação ambiental, etc., principalmente na parte da Amazônia, que isso é muito sensível lá, né? Mas é um produto que vai ser relevante. E que é mais uma frente onde hoje o Brasil ainda não tomou uma posição clara, né, Vitor? Dado que a Amazônia impacta tantas coisas, isso é uma coisa também de múltiplos governos. Sim. Digo, tipo assim, como que o Brasil vai endereçar a Amazônia, né? O que pode, o que não pode, como é que funciona, quais são as metas, enfim. A gente tem já um projeto piloto que já acontece em Serra Verde, em Goiás, tá? Que começou em 2024, já tem uma produção de mais de 5 mil toneladas por ano de terras raras, no geral, que não tem a parte de processamento, é só extração, tá? Mas já tem isso produzido. Então, existe esse precedente que o Brasil vai precisar, de novo, o ideal, a gente entrando na parte filosófica, é que existisse um projeto concertado para trabalhar à frente de terras raras no Brasil, porque... Cara, e talvez até exista em algum canto acadêmico até às vezes. Não, acadêmico sim, não sei, mas não chega na realidade política ou mesmo empresarial. Né? Sim, mas como é que a gente traz isso? Porque o ponto desses investimentos, para atrair esses investimentos para o Brasil, ou você trabalha por projeto, então vamos dizer assim, esse projeto que a gente mencionou em Goiás atrai um investimento para aquele projeto, que talvez pertença, vamos dizer, ao governo do estado, vamos dizer, não sei, tá? Mas é outra coisa se eu tenho uma política macro, né? No ponto de vista estrutural, a gente tem a segunda maior reserva de um produto que é essencial daqui para frente, sem uma política, sem um plano macro, que é o nosso caso, porque a gente depende de investimento externo para poder desenvolver essa cadeia industrial. Ou seja, a gente perde muito poder de barganha se não se organizar, né? E se não se organizar, seguiremos negociando projeto a projeto, né? Então, eu tenho reserva no município X, que pertence à prefeitura e ao governo do estado, daquele estado, então eles vão tentar negociar em vez de trazer algo macro para o Brasil. E uma cadeia, enfim. Mas de novo, aquelas dificuldades que a gente tem de Brasil de apresentar um frente unido para uma indústria que vai estar no centro do tabuleiro global. Sim, eu vou falar que pode mudar total, né? Pode. E pode trazer uma outra dinâmica. Calcule o seguinte, esses minérios esses minerais são usados na produção de produtos de altíssimo nível. Se eu tenho toda a extração e o refino desse minério no Brasil, por que não começar a trazer o resto da cadeia também? Sim. Uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, talvez a China não tenha interesse nos investimentos diretos para extração e refinamento de terras raras aqui, mas, por exemplo, a China abriu fábricas de carros elétricos no Brasil, que usam esses minérios, certo? Onde é que está o empecilho se a gente tivesse uma produção nacional que talvez fosse mais competitiva? Não é? É um efeito em cadeia, mas vai exigir organização. Então, você tem essa questão para trabalhar. Enfim. Eu achei interessante esse projeto, se for de Serra Verde, Goiás, que é o tipo de coisa que a gente nem tem visibilidade, né? E para isso estamos aqui. Mas tem mais alguma coisa que você vê de movimentos do Brasil nesse sentido, Vitor, de viabilizar esse posicionamento que não dependa tanto do estrangeiro ou de literalmente daqui a pouco, né, ter que aceitar uma pressão americana, uma negociação, por simplesmente não ter uma solução interna para isso?
Eu acho que não há... O Brasil tem pontos de credibilidade para atrair esses investimentos. A gente comentou no último episódio também, a questão de licenciamento, capital e uma certa segurança jurídica dos investimentos estrangeiros que chegam aqui. O Brasil tem um ambiente de negócios que é complicado, mas ele não é perigoso, vamos dizer assim. Certo? Ele é complexo, mas ele não é perigoso no sentido de coisas físicas acontecerem. No Brasil acontece muito pouco, né? E a gente tem aí, sei lá, uma mão de obra que é qualificada nesse sentido. O Brasil não tem falta de engenheiros, por exemplo. A gente tem um histórico de no segmento de mineração, você tá falando? Sim, e no segmento químico também. Engenharia química que é usado no processamento disso. Então a gente teria uma... Porque no geral a gente tem um déficit de STEM, né? Sim. Sistêmico, sim. E muito perda de talentos que vão para o exterior, justamente por não achar o brain drain. Exatamente. Mas o Brasil tem a capacidade de formar bons quadros internamente, certo? Que dariam conta dessa mão de obra técnica que vai ser necessário. Agora, não vejo um movimento macro. Essa notícia do avanço da negociação com os Estados Unidos que eu vi é do governo federal, especificamente. Então, assim, você tem talvez uma concertação ali. Ainda não foram feitos públicos os detalhes da conversa, então a gente não sabe em que âmbito. E talvez tenha até partido dos próprios Estados Unidos para trabalhar isso, certo? Porque é demanda deles. O Brasil não vai ter urgência. Por mais que tenha potencial, não é urgente para o Brasil trabalhar isso. É estratégico no sentido que temos um recurso que é muito visado. Total. Né? Mas não é urgente para o Brasil. O Brasil não precisa disso para onde os Estados Unidos precisam. E aí eles vão vir com pressa. Teria que saber o timing mais adequado para usar essas conversas. Sim. Chega a ser engraçado, assim, depois de toda a guerra que teve recentemente do tarifaço e tudo mais, né? De daí começar uma conversa tão importante como essa e num momento onde os Estados Unidos precisam mais do que a gente. Cara, pensa que os Estados Unidos não têm reservas relevantes de seu território, mas eles têm a segunda maior produção. Bizarro. Entendeu? Então, assim, isso tá vindo de algum lugar. E eu tava só dando uma pesquisada que você comentou sobre Serra Verde, né? Que em novembro de 2025 a Corporação de Financiamento para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, apesar dos cortes que o Trump tem feito, né, para reduzir os custos da máquina pública americana, aprovou 465 milhões de dólares para o projeto de Serra Verde, que é a única operação de terras raras hoje no Brasil, né? Desculpa, no estado de Goiás. Então, cara, imagina, velho, $500 bilhões. No momento que eles nível de importância, tudo bem, na mineração tudo são somas sempre vultosas, mas, porra, $500 bilhões. Mesmo assim, mas por quê? Porque é estratégico, certo? É um momento que eles estão cortando tudo e esse projeto passa num país que as relações hoje dos Estados Unidos, a gente não pode classificá-las como positivas, né? Assim, ou seja, ele tá vindo pra cá. Mas agora, eu tava lendo até uma coisa que coincide direto com isso que você falou, mas uma coisa que eu acho que o corpo diplomático brasileiro, enfim, tem uma leitura muito melhor do que a minha, não sei dizer. Mas uma coisa que os Estados Unidos sabem fazer muito bem é esse jogo diplomático. E eu estava lendo ali que analistas diferentes têm previsto uma chance alta de que se chegue a um acordo na primeira metade de 26. Eu acho que vai ter uma estratégia política ou diplomática muito bem feita dos Estados Unidos para conseguir assinar isso. Bom. Nossa, tô me sentindo uma Rata Connection agora. Exercícios ingratos de futurologia, né? Que é sempre um problema em geopolítica. Mas assim, as tendências, com certeza... O que isso tem a ver com business? Mas é que hoje era um tema um pouco mais complexo. Não, mas é legal a gente tem que... A nossa missão aqui, eu acho, que é trazer as variáveis que estão na mesa. Isso está sendo falado. Que sempre está em voga, o que nem sempre é tão óbvio. Né? Eu acho que, assim, tá em voga muito hoje em dia, mas não chega para... No âmbito empresarial, ou no âmbito de negócio. Não tá no dia a dia. Tá em voga, mas não tá no dia a dia. Mas a gente usa isso no dia a dia. Eu acho que esse é o ponto. Isso tá envolvido diretamente nos produtos que a gente está cada vez mais se acostumando, né? Tem toda a questão da indústria militar, que não está no dia a dia das pessoas e que depende muito disso, da qual os Estados Unidos é. Sim. Alguns até diriam praticamente refém da indústria bélica dos Estados Unidos, que tem muito poder de lobby no próprio governo, certo? Então... É que é muito estratégico. Né? Que o presidente Donald Trump, na semana passada, anunciou, isso estamos no meio de janeiro, anunciou que o orçamento aumentaria em 50%. Do Departamento de Defesa.
para um 3,5. Renomeado para o Departamento de Guerra. Exato, renomeado para Departamento de Guerra, cuja maioria desse orçamento vai para projetos de compra e pesquisas com as empresas privadas que fazem a manufatura em si dos equipamentos, certo? Ou seja, basicamente é dinheiro para pesquisa de tecnologia militar, sim. Né? E compra, e sim, e desenvolvimento. Então você tem, e a terra rara vai entrar nisso, e aí vem a demanda. Então para eles está tudo, então há uma urgência dos Estados Unidos. Como vai ser feita a conexão? Eu acho que a negociação, os Estados Unidos está no momento hoje que eles vão atrás, eles têm o que eles querem e trazem para a mesa, e quando recebem um não, vão usar pressões, às vezes cada vez mais óbvias, né, hoje em dia, mas assim, eles têm outras formas de pressionar, né? Formas que não necessariamente têm a ver diretamente com a negociação em si, né? Mas, então, acho que o Brasil talvez não consiga, por ser tão estratégico e ter 20% da reserva mundial, praticamente, 21 dos 90 e poucos, o Brasil talvez não consiga fugir completamente de chegar num acordo. Mas, lembrando, temos capacidade plena de negociar algo benéfico para nós, né? Então, de novo, vai da nossa estrutura. Os Estados Unidos vai saber jogar esse jogo. Mas aí eu também queria dar crédito para a diplomacia brasileira no sentido, não falta experiência nossa para lidar com os Estados Unidos, não é novidade, né? Não, e é um mundo à parte, né, Vitor? Tu tá muito mais próximo. Eu tive experiências anos atrás de estar com o corpo diplomático do Brasil nos Estados Unidos e tal. É um mundo à parte, né? Relações governamentais são um mundo à parte. Relações governamentais internacionais, então, meu Deus. Sim. Apesar de que hoje também o próprio presidente Donald Trump está fazendo as coisas de forma meio não ortodoxa nesse sentido. Sim, quebrando todos os playbooks. Ele não está usando muito o corpo diplomático dos Estados Unidos, né? Então ele está negociando da forma dele lá, que é a forma que ele julga mais eficiente, e ele está indo para cima disso, né? E vai fazer o mesmo com o Brasil. Sim, até agora que comentou isso, estava vendo, eu não lembro se foi a Time, enfim, mas nessas listas que sempre são feitas de pessoas mais influentes e tal, que ele seria, né, o escolhido. E porque não é por uma questão de você concordar ou não concordar com ele, não tem nada a ver com a questão da crença política ou de ele fazer algo que tá certo, mas é pela capacidade de influência mesmo, que essa é a lista, pessoas influentes. Sim. Então, quer você goste ou não, mas o cara tem agido de uma forma, muitas vezes, que pode ser visto como incorreta e tal, mas a capacidade que ele tem de influenciar a vida de bilhões de pessoas é impressionante. Não, é impressionante. Ele realmente quebrou várias regras não escritas e escritas, inclusive, né? E realmente está jogando um grau de incerteza que o mundo não... que está surpreendendo muita gente. Não, talvez desde as guerras mundiais não se tinha um grau de incerteza tão grande. Sim, talvez desde o fim da Guerra Fria, talvez seja o melhor momento, o momento mais incerto global, né? Tensões regionais sempre existiram, mas de forma geral, na América Latina, a gente não sabemos o que vai acontecer em termos da política deles, né? Donald Trump tem claramente uma política de aumentar a influência na América Latina como um todo, cujo o gatilho, o exemplo mais recente, com certeza, a questão da Venezuela, né? Assim, o que aconteceu na Venezuela, mas já há um projeto macro, né? Ele retoma, até a piada da antiga política da doutrina Monroe, né, que virou a doutrina Donroe, né, porque é do Donald, e é isso, porque é o retomar o controle do nosso hemisfério, né? Lembrando que em RI, Estados Unidos é classificado como o hegemon no hemisfério ocidental, que basicamente são as Américas, certo, da qual nós fazemos parte, lembrando, então, que não há política realista clássica, ele diz que não há um hegemon global, há hegemons regionais que chegam num tamanho onde um respeita a hegemonia regional do outro e ok. E há um argumento de que essa seria um pouco a visão do Trump e do seu pessoal, ou seja, de que o foco dos Estados Unidos é retomar a sua hegemonia aqui, contrabalanceando a influência crescente da China e segundo grau da Rússia aqui, porque aqui é deles. Com a comando me, como dizem os italianos que vieram para o Rio Grande do Sul, aqui mando eu. Exatamente, aqui mando eu. Então, eu sou da visão de que eu acho que o Trump, como indivíduo, ele não tem um plano de muito longo prazo. Ele visa ganhos curtos e ele normalmente consegue. Sim. Que ele usa estratégias muito agressivas de negociação. Sim. E isso, inclusive, de novo, fale o que quiser, mas isso provavelmente vai pavimentar o caminho para o Vance ou para um novo ciclo eleitoral americano mais nacionalista. Possivelmente. E de um pessoal que se sente
Não sei, talvez, na minha visão, acho que a gente tem eu sinto que Estados Unidos segue perdendo a hegemonia, na minha visão já perdeu, e segue sendo o hegemon em declínio. Eu sou contra teorias catastrofistas. Estados Unidos não vai colapsar, não é isso. Continua sendo a maior economia. Continua, vai ser ultrapassado pela China, mas seguirá relevante por muitas décadas. Então, assim, isso não é a questão. A questão é que, na parte militar, com certeza ainda estão na frente. E a gente tem na história da humanidade muitos exemplos de que impérios no momento de decadência começam a se comportar de forma mais agressiva para tentar reverter isso. E quando a gente está falando de um país que ainda tem as maiores capabilities, as maiores capacidades militares, então tem certas coisas que eles vão fazer que não tem muito o que fazer. Né? Assim, a questão do sequestro do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, sem fazer juízo de valor da questão da Venezuela, eu só teria que não é nosso papel, é papel da Venezuela resolver, né? Não é papel do Brasil resolver isso. Tinha que ter se posicionado antes, mas... Podia ter se posicionado antes, o Brasil tem que se posicionar e se preparar para o que nos impacta. Então, por exemplo, o aumento do fluxo de refugiados, por exemplo, isso é algo que o Brasil tem que se posicionar e se preparar, mas resolver o interno na Venezuela não é nossa prerrogativa, não é prerrogativa de ninguém, né? É dos venezuelanos. A situação interna deles, tem questões históricas da Venezuela e que muita gente, a gente sabe, todo mundo a gente começou a opinar sobre a questão do Maduro, mas assim, a Venezuela tem uma história única também. Há todo um contexto que levou à ascensão do chavismo e etc, que tem que ser conhecido antes da gente posicionar se isso funciona, é bom ou ruim, é certo ou errado. Geopolítica é complexa, né? Agora, nunca é simples. Nunca é simples. Há um motivo porque essas pessoas estão no poder e estão fazendo o que estão fazendo. Então, de novo, não é concordar, mas é entender que contexto é tudo, é que a gente bate aqui. Total. Quando a gente traz para Estados Unidos nisso, eles vão vir de forma mais agressiva e fizeram isso na Venezuela e tem essa capacidade. Eu sou da leitura de que não é sustentável. Eles se comportam de maneira agressiva porque as opções estão se esgotando. Essa é a minha leitura. E eles vão conseguindo ali ganhos de curto prazo, porque eu não enxergo um plano de longo prazo. Qualquer plano de longo prazo, eu não sinto que ele se encaixa na política do Trump em termos geopolíticos. Os Estados Unidos ganham hegemonia construindo um sistema no qual ele é central. Quebrar esse sistema não faz sentido, e é isso que está acontecendo, né? De um lado, eu sou atacado, eu cedo no curto prazo, porque eu estou negociando com alguém provavelmente muito mais forte do que eu, mas a confiança está quebrada, então eu busco opções. Eu cedo no curto prazo. Então você vai sair na notícia de que realmente, e você vê o presidente Donald Trump falando, consegui esse deal, e realmente está conseguindo no curto prazo, mas a percepção de longo prazo é de que tem que diversificar. Total. Né? E quando você quebra essa confiança, a questão da Groenlândia agora, você vê a confiança sendo quebrada dentro, né, assim, talvez do eixo do poder do Ocidente, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Europeia, né, o Reino Unido saiu depois do Brexit, mas enfim, Estados Unidos e União Europeia, você vê a confiança sendo quebrada. E você tem cada vez os países se comportando pensando nos seus interesses. Isso é o mundo multipolar. Sim, sim. Eu, no geral, acho ele positivo. Se o Brasil tiver claro quais são os seus interesses, que não é o nosso caso. Mas quem tem, tá melhorando as condições. Você vê países como Turquia, Indonésia, Vietnã, que tem um projeto mais claro, todos têm seus problemas, não é essa a questão. Sim, mas tem uma projetos. clareza de para onde o país está indo. Todos são países com uma crescente influência hoje no mundo, porque estão sabendo agir em cima dessa agência que a multipolaridade proporciona. Aí o Brasil, não. Mas, você tem... E parar de detonar aqui, né? Parece sempre... Não, mas é a realidade. Mas infelizmente, é a realidade. Tentar entender o que seria possível ser feito. Né? Sim. Como a gente falou no episódio sobre a questão de ter planos de mais longevos, enfim, visões que ultrapassem o ciclo eleitoral. Tá? Mas no caso do Brasil, nesse caso, se você tem um grande país com capacidade de investimento numa indústria que você tem muito potencial e pouca capacidade de investir assim próprio. Mas tem oportunidade, né, Vitor? Porque, por exemplo, eu estava tentando até puxar aqui, porque eu não estou lembrando agora o nome, mas a gente tem um caso recente na mineração brasileira de uma mineradora que foi criada do zero nos últimos anos e já está faturando na casa de bilhões, e tem que olhar o nome. O cara é um baita empreendedor, no segmento super tradicional e tal, mas o cara soube aproveitar as oportunidades. Sim, exatamente. Então, estamos em tempo de fazer as coisas. Né? Sim, com certeza. Mas ainda estão por serem feitas. Você tem demanda, tem gente que está interessada e tem recurso. Bom, só negocie. Sim, né? sim. Mas negocie tentando pensar no macro. Eu acho que falta isso. Então, trazer isso para cá, como é que a gente vai fazer?
Pois é. Bom, a gente imaginou que o tema hoje seria mais profundo, né? Porque terras raras é uma coisa complexa. E como você falou, as terras raras em si são um assunto velho, mas elas estão em voga agora. Sim. Né? E o Brasil, pela relevância das reservas, vai invariavelmente estar aí e tendo que negociar com as terras raras que não são raras, e tendo que negociar com os Estados Unidos, que nunca é uma tarefa fácil. Sim. Mas enfim, acho que a gente conseguiu dar uma discorrida geral, né? Não sai nada tão concreto quanto a gente normalmente tenta trazer. Para mim foi muito Manhattan Connection Feelings, bizarro. Mas é um assunto para ficar mas acho que no sentido de olho, como você mesmo já preparado aqui, a gente pode esperar esse ano, né? Uma maior pressão geopolítica, com certeza, uma corrida por cadeias alternativas, e elas deixam de ser um tema de mineração, como você colocou, um tema específico de um segmento, um tema boring, né? Para se tornar um tema que vira discussão na boca popular, que vira um impacto claro, né? De tipo, isso, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um negócio com os americanos, até para trazer uma certa estabilidade de estar explorando e não continuar sentado numa mina de ouro, sim, né, que provoque uma reação maior, enfim, N possibilidades. Mas a missão de hoje era deixar claro, assim, porque esse assunto com certeza o termo terras raras, eu acho que com certeza a maioria do nosso pessoal já ouviu, mesmo sem trabalhar em mineração, porque tá ficando mais... A intenção hoje era o quê? Primeiro explicar que terras raras não são raras. E segundo, explicar de onde isso vem, por que está em voga. Não é novo, sim, mas é usado em tecnologias hoje que são cada vez mais relevantes. Sim, porque se fala muito, por exemplo, de chips, né? E eu gostei também que você colocou, né? Por que a batalha das próximas décadas não é só por chips, mas sim aquilo que compõe os chips. Exatamente. Que é o caso das terras raras. Exatamente. Que aí você entrar na questão de chips, você tem toda... A gente falou isso no episódio... A gente falou um episódio sobre isso, não falou? Sobre chips ou a gente tem que fazer um de chips? Específico temos que fazer, mas a gente já deu uma pincelada sobre a China ter dominado a tecnologia, não tá mais tão dependente da NVIDIA de players americanos. Sim, exatamente. A TSMC em Taiwan, que tem toda a questão geopolítica, enfim, mas acho que agora que você falou vale um tema. Semicondutores. Uma atualização, né, sobre qual estado hoje, principalmente quanto à visão de China. Sim, com esse mercado que está permeando cada vez mais todos os setores da economia, basicamente tudo que é tecnologia está cada vez mais embutido. Sim, então fiquem espertos, porque terras raras com certeza vai ser um dos motivos para os Estados Unidos vai... Cara, quando estourar esse assunto mais lá na frente, a gente vai poder dizer eu falei. Episódio 14 do Noncast. A gente falou. Hashtag eu já sabia. Eu já sabia. Exatamente. Boa. Vai ser um assunto em voga, vão negociar de forma mais agressiva. Se o Brasil não tem como fugir, o Brasil é a opção óbvia para um país que tem um déficit crônico nisso, que é irreversível, certo? Se não tem reserva, não tem reserva. Então, que saibamos negociar. Aguardemos os próximos capítulos. Exatamente. Cobrando as pessoas que estão responsáveis por fazer uma boa negociação para o Brasil. Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigado, Vitor. Imagina. Esse foi mais um episódio do Noncast e a gente se vê na próxima.